Então, vamos lá, vamos para dentro. Tem bastante coisa para a gente conversar. É aquilo de sempre. Tem uma dúvida ou você quer complementar alguma coisa, abre o áudio na hora e diz, X coisa, beleza? E como a gente vai seguir hoje? A gente vai trabalhar por segmento, a gente está trabalhando com membro inferior, e por ser membro inferior, como que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com visões anterior, lateral, posterior e medial. Então, a gente vai começar na anterior. Vez por outra, algumas informações vão se cruzar. Então, eu estou falando uma parte anterior, vou citar, na medial, isso aqui conecta com tal coisa, para a gente poder trazer para o movimento também. Joia? Então, face anterior aqui, a gente está vendo logo de cara o quadríceps, mas tem um camarada que atravessa aqui, ó, que está à frente aqui. Então, a gente tanto o vê um pedacinho na visão lateral, a gente vê bastante anterior, como a gente também vê medial, a gente só não vê posterior. E esse cara, vamos separar ele aqui, é o nosso amigo sartório. Ó. Então, é um músculo que tem origem lá em cima, na crista ilíaca, na região anterior da pelve, pegando ele parte da crista ilíaca, e ele vai descer inferomedialmente, ou seja, para baixo e de maneira medial. Vou afastar ele aqui. E aí ele vai se inserir aqui na face, ó, medial da região tibial ali, no terço anterior, terço proximal da tíbia. Joia? Então, ele é um músculo que vai trabalhar na flexão do quadril, mas também vai trabalhar ali na rotação medial da perna. E ele vai se inserir numa área onde, junto com outros músculos nessa região, ele vai gerar o que a gente chama de pata anserina. Ele não diretamente, mas ele está junto ali. Então, ele, quando muito encurtado, ele pode gerar dor nessa região, beleza? Então, os músculos da pata anserina são 3, ele vai estar ali jogando ali nesse meio também, beleza? Ele é inervado aqui pelo nervo femoral, ali de L2, L3 aproximadamente. Ah, tá aqui, ó, L2, L3 aproximadamente. Vamos dar uma olhadinha que seria a movimentação dele. Então, ó, a gente observa ele aqui trabalhando na adução. Se eu pausar aqui, ó, na abdução, você vê que o encurtamento dele gera esse afastamento, ele vai participar ali até aproximadamente 50 graus no máximo. Joia, depois disso ele já não dá mais conta, outros músculos precisam fazer esse trabalho. Quando a gente fala da rotação medial, uma vez em flexão o joelho precisa estar em flexão, ó, participou da flexão, e ele na flexão, ó, a gente observa uma pequena, ó, rotação lateral. Se você olhar o pé aqui, ó, ele trabalhando aqui na rotação medial, puxando, ó, internamente, bem pouquinho, ó. Beleza? Então, a gente consegue observar essa movimentação também do músculo sartório. Quando a gente olha a inervação, a gente percebe que as raízes que vão sair lá de cima, ó, essas 3 raízes, é que vão descer em direção ao músculo e vão inervar não somente ele, mas outros músculos dessa região, como a gente pode observar aqui nessas raízes nervosas. Ó, pegando cá em cima, principalmente. Joia? Então, a inervação colocada aí. E, falando de irrigação, ó, a artéria femoral é responsável por essa irrigação, mantendo não somente esse músculo, mas vários outros músculos dessa região irrigados. Ou seja, aporte sanguíneo não falta para esse camarada. Então, a gente já verificou esse cara sozinho, já falou da movimentação dele, já falou da inervação e da irrigação. Então, este foi para conta, a gente tira ele daqui. Beleza? Deixa eu tirar a parte dos ramos arteriais também. E os ramos nervosos, depois eles voltam.
Beleza. E aí a gente vai ficar com uma aqui do lado completa, onde ele está presente, e aqui ele já não está mais. Esses músculos mais internos aqui, a gente já falou deles nas outras aulas, então depois vocês podem pegar isso daí, né? Pectina a gente ainda vai falar. O músculo ilíaco e psoas a gente já falou. Então, vou continuar descendo aqui no quadríceps. Vamos pegar aqui o músculo reto femoral e já vamos separar ele aqui. Então, olha só, o reto femoral, você observa que ele ultrapassa a articulação coxo-femoral, a articulação do quadril. Então, do quadríceps, né, desse grande conjunto ali, vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e reto femoral, desses quatro, apenas esse músculo é biarticular. Ou seja, ele já, você sabendo disso, você já sabe que ele participa da flexão do quadril. Sabemos que o principal flexor é o ilho-psoas, aquele conjunto que começa lá em cima, na coluna lombar, psoas maior, psoas menor, ilíaco, e se insere aqui na região do trocânter menor. Então, o conjunto ilho-psoas, são esses três músculos juntos, que vai realizar, que é o principal flexor do quadril, mas também o reto femoral, o músculo reto femoral também participa dessa ação muscular, dessa flexão. Joia? Lembrando, eu comentei, vou falar novamente, pessoas maior e menor, eles tendem a deixar de existir, principalmente pessoas menor, e de ser entendido como uma parte do pessoas maior, beleza? Mas, por enquanto, né, a grande maioria dos livros de anatomia locomotora, ou anatomia musculoesquelética, ainda trazem, né, esse músculo aí, com essa organização, pessoas maior e menor, beleza? Chama atenção aqui o sistema de peinação, né, o músculo penado. Então, o que acontece? Essa penação, galera, a hipertrofia muda o ângulo de penação. Por exemplo, vou pegar esse mais claro aqui. Existe um ângulo entre essa linha central e essa linha marcada por onde eu estou passando o mouse. Então, existe esse ângulo aqui. Conforme esse músculo hipertrofia, então vamos lá, linha central aqui, ó, mouse ali, você pode acompanhar aqui na minha mão. Essa fibra mais clara está aqui. Conforme ocorre a hipertrofia, esse ângulo, lógico, ele não vai ficar um ângulo reto, mas ele tende a aumentar esse ângulo, porque esse músculo ele vai crescendo. Então, as pesquisas que utilizam, por exemplo, a ultrassom ou DEXA, conseguem acompanhar a mudança do ângulo de penação, e isso é um indicador de hipertrofia. Então, é um estudo que é feito de maneira não invasiva, você não precisa cortar, não precisa ferir ninguém, não precisa entrar, não precisa estar lá dentro do músculo, e você consegue ter uma imagem a partir desse tipo de exame. Então, uma ultrassonografia muito bem feita, tem que estar bem treinado, não é? O equipamento tem que ser sempre o mesmo, o cara, assim, com muita experiência, pegando direitinho, ele consegue fazer um acompanhamento, e quando ocorre essa mudança, a gente tem ali uma hipertrofia definida a partir de um teste, de um padrão ouro, que seria a ultrassonografia. Bom, vamos lá. Mas o que a gente precisa falar aqui? Origem. Está vindo lá da espinha ilíaca antero-inferior, principalmente da face mais lateral. Vai descer e vai se inserir onde? Através do tendão patelar sobre a patela. E aí, da patela para a tíbia, a gente não chama mais de tendão patelar, porque é de osso para osso, a gente chama de ligamento patelar. E ele vai participar do quê? Da extensão do joelho. Então, no que diz respeito ao movimento, não tem muito o que falar dele. Quando a gente pensa em irrigação, a gente está vendo aqui, né, alguns ramos. Então, a gente tem aqui alguns ramos da artéria femoral, como, por exemplo, a artéria circunflexa, que é essa menor aqui, que vai se dividir e vai irrigar esse músculo também. Em nível de inervação, a gente tem aqui os ramos do nervo femoral. Então, o mesmo nervo que vai se ramificar e pegar toda a região ali de quadris, principalmente a região medial, ele também vai estar trabalhando aqui. Não confundir esse nervo com o nervo cutâneo da coxa. Também é uma raiz muito grande. O nervo cutâneo da coxa, ele é um nervo sensitivo e não um nervo motor, tá bom? Então, são nervos diferentes. Deixa eu tirar essa parte conjuntiva aqui também, dar uma limpada aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos tirar esse cara daqui. E aí a gente começa a ter uma outra visão. Lembrando, para nível comparativo, eu vou deixar tudo mantido aqui na coxa do lado esquerdo,
e vou retirando aqui. Então, olha, logo abaixo, opa, apareceram os nervos de novo, deixa eu tirar. Logo abaixo aqui, a gente está vendo o vaso intermédio, beleza? Mas vou pegar de lateral para cá, porque tem umas coisas interessantes para a gente ver aqui. Então, olha só. Isso aqui é o trato iliotibial, né, que é uma fáscia muito grande, muito forte. Vou tirar ele aqui. Pronto. Agora, olha isso aqui. Esse é o vasto lateral. Inclusive, em provas práticas, quem fez aula prática de anatomia comigo, é uma das coisas que eu sempre falava, ó, você tem que tomar muito cuidado, porque a presença do trato iliotibial aqui pode te enganar e você pode achar que do outro lado ali, pessoal, ó, aqui eu vou pegar, estou pegando aqui o vasto lateral. Então, muitas vezes, em algumas peças cadavéricas, quando o volume é muito grande, você pega uma faixa enorme do vasto lateral saindo aqui, quase que posterior. Então, as pessoas achavam que era outro músculo. Então, aqui, tirando, né, o trato iliotibial, você consegue ver que o vasto lateral ele é muito grande. Vamos separar ele aqui para você ter uma visão melhor dele. Então, de maneira desapaixonada, esquece a origem e seção, só dá uma olhada aqui, olha o tamanho dele. Se você olhar dessa maneira assim, desapaixonada, ó, aqui a gente está numa visão bem anterior, a tela bem de frente, ó. O que a gente está vendo aqui? Desde lá de cima, da região anterior aqui de trocânter, e ele vem pegando, inclusive, áreas aqui, ó, posteriores do fêmur. Como o ventre dele é enorme. Então, a gente vai ter ali uma origem que vai pegar desde a linha intertrocantérica, que é essa linha. Cuidado, galera. Linha intertrocantérica, ela é anterior. Vem do trocânter maior em direção ao trocânter menor. Quando você gira e vê posteriormente, você não tem mais linha intertrocantérica, você tem crista intertrocantérica, que vai do trocânter maior ao menor também, só que ela é o quê? Elevada, como você pode ver aqui. Então, é um fator de confusão quando a pessoa está trabalhando com origem e inserção e pode se enrolar ali. Joia? Então, a gente tem aqui à frente a linha intertrocantérica, ele vai descer aqui pegando a região de tuberosidade glútea, que está colocada aqui, vai pegar a linha áspera, principalmente do lábio lateral, na região posterior aqui. E olha só, afastar. Ele vem para onde? Também para o tendão, exatamente, tendão patelar, galera. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Enquanto o reto femoral ele vem direto, de maneira reta, aqui para cima, né, para a face superior da patela, aqui não. A gente vai ter uma inserção que vai ser o quê? Mais, ó, lateralizada. Por isso que muitas vezes, né, uma pessoa com quadríceps e um vasto lateral muito hipertrofiado, muito forte, pode experimentar um desvio, uma lateralização da patela, o que pode piorar muito, mas muito mesmo, um caso de condromalácia, por exemplo. Isso aí é muito prejudicial. É claro que hoje, com os estudos mais modernos da musculação, deixa eu olhar para vocês aqui, nós sabemos que existe a hipertrofia não homogênea ou hipertrofia regional. Ou seja, por uma utilização do exercício, então é a angulação do exercício, também, mas não só. Nós temos também o tipo de contração que você vai trabalhar. Vou trabalhar em comprimento longo, em comprimento curto, né? Então, conforme você mexe, manipula uma variável biomecânica do treinamento, e aí você não tem como você fazer isso. Se você não souber anatomia e biomecânica, juntar esses dois estudos, esses dois conhecimentos, você pode otimizar uma hipertrofia regional diferenciada. Isso pode acontecer? Não, pode. É uma matemática exata? Não é. Não, peraí, Lisaldi, o que eu faço então? Você se ampara na ciência, vê aquilo que está sendo feito na ciência, e quando você aplica isso no seu treinamento, você vai trabalhar de maneiras diferenciadas. Lisaldo, não estou conseguindo visualizar. Você pode me ajudar? Posso. Vamos pensar no bíceps braquial. Então, você vai numa rosca Scott. Então, você tem um banco que vai limitar o movimento. E você vai trabalhar com o teu ombro em flexão. Então, você vai trabalhar ali um comprimento do bíceps. A gente vai dizer que o bíceps está em comprimento curto. Estou treinando em comprimento. Agora, você vai lá para um banco de supino inclinado, e você vai inclinar, ele está aqui, em vez de ele estar 90, você vai colocar ele ali, sei lá,
vai inclinar uns 30 graus. O que vai acontecer? Meu ombro agora não vai estar mais em flexão, ele vai estar em extensão. Se ele está em extensão, eu estou alongando a cabeça longa do meu bíceps. Então, eu vou dizer que ele está trabalhando em comprimento longo. Joia? Tríceps testa é uma coisa. O tríceps francês lá em cima é outra coisa. Então, você, principalmente os músculos que têm mais de uma cabeça. Aí você tem um grupamento com mais músculos. Então, a gente tem na biomecânica insuficiência ativa e insuficiência passiva. Se eu alongo esse cara, eu jogo ele em insuficiência passiva. Ele vai ter que se ralar mais para participar e outros músculos vão ter que dar conta daquilo. Isso explicaria a hipertrofia não homogênea, ou seja, ela vai acontecer em momentos, locais diferentes do segmento muscular. Por isso, esse treinamento, eu costumo brincar com a galera da educação, isso serve também para a fisioterapia, que o trabalho deve ser o quê? Multiplanar e multiangular, justamente para você poder explorar o máximo desses músculos e desses, lembrando que a gente não consegue trabalhar, vou trabalhar com músculo isolado só ele, não vai. Você sempre vai ter outros músculos trabalhando, mas você consegue otimizar isso, modificando o trabalho. Exalto, pensando ali no quadríceps, a angulação da cadeira extensora vai mexer, posicionamento dos pés no carrinho, né, na plataforma do leg press vai alterar alguma coisa. São alterações incríveis, magnâmicas? Não, mas o jogo do quê? Do longo prazo. Beleza? E da constância. Então, joia, vimos aqui o nosso quadríceps. Vou voltar nele. Aqui, galera, você já sabe, é extensão. Ele está trabalhando aqui e vai trabalhar com essa extensão ali colocada. E ele não participa da flexão do quadril. A gente vai para frente, inervação. A gente está pegando inervação aqui, ó, também do nervo femoral. Se você olhar o nervo femoral, eu não vou nem ficar falando muito de inervação, porque ele vai aparecer muitas vezes. Olha como ele se ramifica aqui. Ó, toda a região anterior de coxa é dele. E quando a gente chega aqui na parte arterial, a gente pega de novo o ramo circunflexo, femoral profunda, ó, essa galera aqui ramificando. Porque é um conjunto de músculos que trabalha muito junto, pessoal, muito junto mesmo. Então, de novo, vamos tirar os nervos, vamos tirar a parte arterial, daqui a pouco ela volta. E vamos tirar esse cara, ó, mais um músculo foi para conta. E você vai vendo como é que vai mudando visualmente de um para o outro.